A paz do Senhor, meus irmãos, um excelente domingo, dia 6 de setembro para todos, não é? Os que estarão conosco aqui nessa live CFJP, a live do CETADB CFJP número 23, em 6 de setembro. Olha aí que bênção, não é? O Senhor nos deu vida e nos conservou em paz até aqui para estarmos na sua presença e realizarmos a sua obra. Vamos lá, o texto de Provérbios capítulo 16 e o verso 16. A Bíblia diz da seguinte forma: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Pois bem, nós estamos aqui justamente através dessas lives, agora na sessão do curso para a formação de jovens pentecostais, CFJP. Essa é a nossa live de número 23. Maravilha, temos aqui uma quantidade significativa de perguntas que já vem se acumulando desde a live da semana passada, não é? E certamente teremos condições de responder uma quantidade delas hoje, e as que não forem respondidas hoje, elas prosseguirão aqui na lista para que seja respondida nas nossas próximas lives. De forma que, se você deseja enviar uma pergunta, você pode mandar aqui pelos comentários da própria live, nós estaremos atendendo os irmãos, respondendo conforme a ordem que as perguntas vão chegando. Para a gente é uma satisfação muito especial. Se você deseja estudar o nosso curso para a formação de jovens pentecostais, então você pode acessar o nosso site www.cetadb.com.br, e ali você tem as informações a respeito não só do curso de formação de jovens pentecostais, como também do nosso curso para a formação de obreiros, o CFO, o nosso curso para discipulado cristão, que é um material específico para ser aplicado a novos convertidos, não é? E também os nossos cursos de teologia, básico, médio e avançado. E ainda, e não menos importante, o curso de capelania evangélica, que é um sucesso, o trabalho que temos realizado aqui, curso homologado pela Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil. Então você pode estudar os nossos cursos de forma individual, sozinho, não é, na sua casa, através das videoaulas que são acessadas no nosso site online, na plataforma que é no endereço que já mencionei, cetadb.com.br. Então faça a sua inscrição se você ainda não é aluno, e se você já é aluno, Deus abençoe a sua vida, esteja conosco aqui nas nossas transmissões, porque estamos esclarecendo várias dúvidas, muitas dúvidas, não é, dos nossos irmãos, e isso tem auxiliado também a vida e ministério de cada um dos irmãos. Nós temos pastores que têm acompanhado as nossas lives e que têm utilizado inclusive as informações passadas aqui pelo pastor Ciro para estarem dando estudos nas suas igrejas e edificando também o povo na sua igreja local, não é? Temos pastores também de outras escolas de teologia, veja só que lindo, não é? Pessoal assistindo a nossa live para tirar ideias, isso é muito bom, né? Parabéns aí aos nossos irmãos que estão desejosos de fazer a obra de Deus também. O CETADB, que é o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, há 10 anos vem ministrando cursos de teologia e ministeriais. São mais de 30 mil alunos formados nesse espaço de 30 anos, e é certamente que tem espaço para muita gente. Então, você acesse o nosso site, nos procure e vamos estar estudando a palavra do Senhor. Eu já vou convidar aqui o pastor Ciro para a gente dar início aos trabalhos de hoje da nossa live CFJP número 23. Aleluia. Dizer a você também que nós estamos... Pai, senhor pastor Ciro. Ao senhor pastor Alex, tudo bem? Conte a bênção, tudo jóia? Família boa? Tudo bem, graças a Deus. Eu cheguei agora da escola dominical aqui em Apucarana. Tô vendo que o irmão aí tá... Foi no laço. Acabou lá, correu cá e vamos lá. É benção. Tá bom, tá elegante. Pois é. Sempre bonito, né? Sempre bonito. Isso aí. Bom, aí quanto à beleza, acho que... Deixa quieto, né? Eu costumo dizer, né, que não existe homem bonito, existe homem simpático, né? Aí, então acabou-se. A beleza, na verdade, Deus deu às mulheres, né? Os homens são simpáticos. Fica na tentativa. Simpáticos, elegantes, né? Maravilha.
Sem Covid-19, viu, pastor Gutenberg? Com certeza, sem Covid. Graças a Deus, aqui a nossa turma toda, a minha família, a equipe toda de funcionários do CETAD, suas respectivas famílias, todo mundo em paz, com saúde e servindo a Deus. Não é? Servindo a Deus, porque essa é a melhor parte. Graças a Deus. Estamos aí na benção. Meu pastor, nós vamos seguir, porque são muitas as perguntas e tal. Eu tenho um moço que é o Jairo, ele é de Alagoas, e nós temos já nas últimas 2 lives, nós falamos a respeito do ministério feminino. Certo. E o irmão sabe que nós temos igrejas, né? Nós temos igrejas históricas, inclusive, que hoje aceitam o ministério feminino, pastoras, enfim. E esse moço ele tem perguntado a respeito da bênção apostólica, quem é que pode ministrar a bênção apostólica? Na nossa Assembleia de Deus, quem ministra a bênção apostólica são os oficiais da igreja, presbíteros, evangelistas e pastores. Na Assembleia de Deus, é isso aí. Então ele perguntou se mulheres podem ministrar a bênção apostólica. Eu disse para ele, não. Seria uma boa oportunidade para o irmão falar aí do nosso... que a gente tem um manual que trata disso com detalhes. O CFO trata a respeito disso. Curso, né? É o curso. Então eu expliquei para ele que na nossa Assembleia de Deus, porque não é reconhecido o trabalho pastoral de mulheres, então quem oficia, quem ministra a bênção apostólica são os oficiais da igreja, presbítero, evangelistas e pastores. Esses é que estão incumbidos dessa responsabilidade de, ao final do culto, ministrar a bênção sobre o povo, baseado no texto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 13, que é o padrão que foi utilizado por Paulo e a Assembleia de Deus assimilou aquele padrão. E que é uma bênção trinitária, né? Com certeza, que invoca os 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma bênção. Então é essa questão que eu queria esclarecer para o irmão, porque agora, inclusive, antes da live, ele mandou a pergunta novamente. Ele tem insistido. É só para dizer aos irmãos, nós vamos responder todas as perguntas. A única questão é que nós temos aqui uma lista hoje, 2, 4, 6, 8, 10, 11. A lista de hoje são 11. Essas 11 são perguntas que entraram para a gente até domingo passado. Até domingo passado são essas 11. As que entraram na live de quarta-feira, porque eu não estava aqui em Apucarana, na verdade eu precisei fazer uma viagem, eu estava na estrada e eu fiz a live a partir do hotel onde eu estava. Então eu não coloquei na lista ainda as perguntas de quarta-feira, que são, se não me engano, 9 perguntas. Aí nós vamos adicionar na lista e vamos seguindo, porque Deus é bom, não é? É isso aí. Bom que os irmãos têm tido dúvida, nós temos tido vários irmãos, pastor Ciro, que tem mandado, inclusive, depoimentos do quanto tem sido bom para a vida deles, para o ministério deles, para o crescimento espiritual e também na gama de conhecimentos, as lives instrutivas que nós temos feito aqui através do CETAD no Instagram. Não é? Glória a Deus. Vamos lá. O José Júnior de Matões. José Júnior sempre está conosco, né? Ele pergunta assim, como é que um jovem cristão pode descobrir o seu talento ou dom, ou mesmo a vocação na obra de Deus? E ele diz, pois aparentemente é fácil saber qual a missão que temos a cumprir, mas na verdade não é tão simples assim. Ele fala de missão, né? Nós temos, todo servo de Deus, né? Toda serva do Senhor, tem pelo menos 3 missões a realizar na Terra, porque é uma pergunta que sempre as pessoas fazem, mesmo as pessoas que não são crentes, né? Qual é a minha missão na Terra? Eu estou no mundo com qual propósito? Porque a vida é passageira, né? A gente está de passagem realmente nesse mundo. Uns vivem 90, outros vivem 80, outros vivem 70, outros 50, 40. Isso aí está na mão de Deus, né? Outros nascem, logo em seguida já partem. São mistérios que a gente não sabe, né? Outros, lamentavelmente, nem nascem. Infelizmente, muitos são assassinados também antes de nascer, porque a vida, na verdade, ela não começa no nascimento, a vida começa na concepção. Então, e a vida é contínua, desde a concepção até a morte, até a interrupção da vida, seja ela na fase intrauterina ou na fase extrauterina, se for interrompida de propósito por alguém, é um assassinato. Isso do ponto de vista bíblico teológico.
Claro que os juristas, progressistas, os políticos também, e até cristãos, lamentavelmente, entre aspas, progressistas, aí defendem o aborto, que é uma aberração esse tipo de defesa. Mas não é o nosso assunto aqui, só aproveitando que é a introdução. Todos nós temos uma missão. E assim, quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem pelo menos 3 missões. O servo de Deus, a serva do Senhor, tem pelo menos 3 missões. A primeira missão, claro, se alguém tem dúvida aí, qual que é a minha missão? Já vá sabendo que tem uma missão que todo crente tem. Qual é a missão? É a missão de servir a Deus e adorá-lo. Por quê? Porque isso envolve a nossa chamada. Nós somos, a rigor, nós recebemos 3 chamamentos de Deus. O primeiro chamamento, claro, o chamamento da salvação, que é para todos. Deus quer que todos se salvem, não é? E ali Jesus, certa vez, estava na casa de um homem chamado Levi, também conhecido como Mateus, né, que é o autor do primeiro evangelho. E os fariseus começaram ali a falar, olha, está comendo com pecadores, está comendo com publicanos, porque Mateus era um publicano. Aí qual foi a resposta de Jesus? Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, essa chamada é para todos. Todos nós somos chamados, porque todos somos pecadores. Então, uma primeira chamada, um primeiro chamamento que cada um de nós recebeu, e graças a Deus que nós aceitamos, né, ao receber esse chamamento, né, nós cremos, nós nos arrependemos, nós aceitamos o chamamento da salvação, e ao aceitar esse chamamento, ali nós já passamos a ter uma missão. Qual é a missão? A missão de adorar a Deus, a missão de servir a Deus. Essa é a nossa primeira missão. A primeira missão é adorar a Deus. Você, como servo de Deus, todo dia você tem que adorar a Deus, você tem que ter uma vida de adoração ao Senhor. Isso é missão. E o Pai, e parece fácil, mas o Pai procura os verdadeiros adoradores, porque tem muitos que não são verdadeiros. Claro que Deus sabe onde estão todos, mas quando a Bíblia emprega esse tipo de expressão, uma força de expressão, é para mostrar que são poucos os verdadeiros adoradores. Então Deus está procurando onde estão os verdadeiros adoradores. A primeira missão, então, é adorar a Deus. A segunda missão que todo servo de Deus tem é a missão de evangelizar. Então, se você ainda está em dúvida quanto à sua missão, vá anotando aí. A primeira é adorar a Deus. O crente que se preza adora a Deus em espírito e em verdade. Segundo, o crente que se preza evangeliza. Ah, mas como que eu vou evangelizar nesse tempo de pandemia? Meu amigo, você tem internet hoje aí na sua mão. Divulgue mensagens que falem de Jesus, da salvação, né? Porque nós somos chamados para evangelizar. A Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Mas para que, irmão Pedro? Ora, para que anuncieis. Anuncieis o quê? As virtudes. Mas que virtudes, irmão Pedro? Ora, aquele quem? Aquele que vos chamou. Mas vos chamou de onde? Das trevas. Mas das trevas para onde? Para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas que agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas que agora alcançastes a misericórdia. Veja, Pedro diz que nós somos chamados das trevas para a luz, mas para quê? Para anunciar as suas virtudes, anunciar o evangelho. Por isso que Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho. Então veja, temos a missão de servir e adorar a Deus, que é a mesma coisa. Temos a missão de evangelizar. E aí chega na pergunta do nosso irmão, só para concluir. Porque quem estiver em dúvida, já tem 2 missões aí que você tem que cumprir. Se você não estiver cumprindo essas 2, não adianta você se preocupar com a terceira. Ah, qual que é a minha missão na terra? Eu não sei. Meu irmão, minha irmã, adore a Deus todo dia, evangelize, cumpra essa missão. O resto é com Deus. Porque a terceira missão é a missão específica. Essa missão, Deus vai te revelar. Mas como? Não tem padrão. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Elias foi chamado de um jeito, Amós foi chamado de um jeito, Paulo foi chamado de um jeito,
Pedro foi chamado de outro jeito e tal, e Timóteo foi chamado de outro. Para cada um, Deus se revelou de uma maneira. A missão específica, eu sei que chegou uma hora que Paulo, citando o exemplo de Paulo, ele disse, olha, eu fui constituído pregador, apóstolo e doutor. Como que ele sabia disso? Deus revelou para ele. Como que foi? O caso de Paulo foi diferente do que você acha que vai acontecer com você, porque não tem um padrão, né? O importante é que existe, então, só para resumir, há 3 tipos de chamada. A chamada da salvação, que é para você cumprir a missão de servir a Deus e adorá-lo. A chamada da evangelização, que, claro, é a chamada geral, é para você evangelizar. Todo crente tem que evangelizar, de uma ou de outra forma. O pastor evangeliza? Tem que evangelizar. Mas como o pastor pastoreia? Ele tem que fazer alguma coisa em prol da evangelização. Ou pela internet, ou liderando grupos que evangelizam. De alguma maneira, o pastor tem que estar envolvido com a evangelização também, porque é uma chamada geral. Não tem crente que possa dizer, não, isso não é para mim. Tem várias formas, vários meios de evangelizar. Procure aí um manual de evangelismo que você vai aprender. E o CETADB tem isso também, que você vai... Com certeza. Tem manuais, tem o nosso curso aí que o pastor Ercos sempre tem falado, o nosso CFO, que é um curso de formação de obreiros, que lá fala também da evangelização e como evangelizar. O nosso próprio manual para jovens também, o CFJP, também fala da evangelização. Então você não tem como dar desculpa que não sabe, né? E a terceira, aí sim, a terceira chamada é específica. Lembra do hino 93 da harpa cristã? Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. Veja, para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. Jesus, quando subiu ao alto, a Bíblia diz que ele levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então é uma chamada específica. Agora, como isso vai se revelar, aí é com Deus. Faça a sua parte, sirva a Deus, faça a obra da evangelização, e aí Deus vai te revelar, né? Como você acha que eu descobri a minha chamada? Como você acha que o pastor Hércules descobriu a chamada? Foi Deus que revelou. Aos poucos você vai fazendo a obra de Deus, dali a pouco você percebe que Deus te deu um talento. Deus usa alguém para falar com você em profecia. Você está lendo a palavra, você se desperta. Deus vai te conduzindo, mas não queira forçar uma situação. A chamada é um ato soberano do Senhor. Marcos 3:13, Jesus falou, aliás, a Bíblia diz que Jesus chamou para si os que ele quis. Não adianta você querer ser pastor se você não tem a chamada. Ah, mas meu pai é pastor, meu avô é pastor, meu tio é pastor. Me chama, Jesus. Não chama. Porque se não é a sua chamada, Jesus não vai... Não importa, não é a questão familiar. Não é porque seu pai foi chamado para ser pastor, você vai ser também. Né? Há casos em que há uma... Acontece, né? Acontece e às vezes também as pessoas querem dar uma mãozinha para Deus. Não é assim que funciona. Deixa Deus dirigir, que é melhor. Pastor Ercos, desculpa aí, falei demais. Não, mas é isso mesmo, tá tudo certo. Na maior parte das vezes a gente percebe que o indivíduo descobre qual é a chamada de Deus para a vida dele, é no indo e fazendo. Conforme vai se envolvendo com a obra de Deus e realizando a obra de Deus, você acaba descobrindo qual é a área que o Senhor tem para a sua vida. Não obstante de se utilizar um jargão no nosso meio hoje em dia, dizendo que Deus não chama desocupados. E, de fato, quando você olha para a Bíblia, né, Deus nunca chamou desocupado. Todo mundo que Deus chamou estava envolvido fazendo algum trabalho. Então, indo e fazendo, você vai certamente ser direcionado por Deus. Deus pode utilizar o seu pastor, o seu líder, não é? Para te dar oportunidades, e aí você vai descobrindo qual é a chamada de Deus para a sua vida ministerial, para o seu trabalho na igreja. E certamente aquilo que Deus colocar na sua mão para fazer vai ser bênção para a sua vida, para o seu ministério. Sim, pastor? Não, Paulo e Barnabé já estavam entre os mestres, né? Ensinando, entre os mestres e profetas, né?
quando o Espírito Santo falou, apartai-me a Saulo e a Barnabé, não é, a Barnabé e a Saulo, digo, para a obra que os tenho chamado. Ou seja, eles já estavam servindo a Deus, mas ali eles receberam uma chamada específica. Foi ali que o Senhor chamou Paulo para ser o grande apóstolo Paulo, né, o grande evangelista que foi para a Europa e tal, e levou o evangelho para todo o Império Romano, né? Todo mundo conhecido na época ali, o Império Romano, né? No caso da pergunta do José Júnior, como ele pergunta como o jovem pode descobrir, no curso de jovens cristãos, né, no CFJP, nós temos inclusive um capítulo inteiro onde nós abordamos o assunto que é a chamada do jovem, que tanto pode ser para ser um obreiro como pregador, ter uma função, né, nessas questões na igreja, como também pode ser para a área de louvor, para a área de ensino, para a área administrativa na igreja, como alguém que vai desenvolver alguma outra função na igreja que não é de pregar, de ensinar. Enfim. Porque aqui, inclusive, né, pastor Arcos, é importante fazer essa ressalva. A gente deu exemplos apenas masculinos, né? Sim, mas as irmãs estão acompanhando a nossa live, é claro que a gente está falando também delas. Deus também tem um chamado para as nossas irmãs. Né? Qual é o chamado? É aí que Deus vai revelar. A irmã Eliane Ascioli, ela tem um chamado que foi casar comigo. Vai ser a minha vice-diretora. Pensa no negócio. Olha aí. Entendeu? É uma grande chamada. Então, e quando eu não estou aqui na escola, quem resolve todas as questões é a Eliane. E acabou-se. E o que ela falou é lei. Até quando eu estou. Se ela falou é lei. Eu é que não vou discutir. Não sou bobo, né? As mulheres mandam, né? Com certeza. A irmã Eliane já vai se manifestando ali. Eu já vi ali. O Gabriel Fraga, ele pergunta assim, posso considerar como verdade os livros apócrifos? Olha, os livros apócrifos, a gente já deixou claro aqui que eles não são inspirados por Deus, não tem o selo da inspiração divina. Por isso são chamados apócrifos, espúrios. Né? Apócrifos, é importante dizer, para nós, cristãos, protestantes, evangélicos, assembleanos, pentecostais, o termo apócrifo significa realmente não inspirado por Deus. Não tem nada a ver com deuterocanônico, só é um conceito que vem da igreja romana. Lamentavelmente, alguns professores do nosso meio andam usando isso aí, dizendo, não, são deuterocanônicos, eles têm uma inspiração, mas é posterior e tal. Não, nada disso, é apócrifo mesmo. Né? Eles são apócrifos, não tem o selo da inspiração divina. Foram acrescentados, surgiram no período interbíblico e foram canonizados, entre aspas, pela Igreja Romana. Né? Lá no Concílio de Trento, século XVI, na Contra-Reforma, numa resposta à Reforma Protestante. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Eles fazem alusão a fatos históricos. E aí eles têm proveito, claro. Veja que nas nossas aulas aqui, nas nossas abordagens escatológicas, naquela série que fizemos aqui, por bondade de Deus, escatológicas, né? Perguntas escatológicas, a gente citou aqui, eu cheguei a ler, inclusive, o livro de Macabeus, que menciona lá o caso daquele camarada, o Antíoco, né? O Antíoco IV, conhecido como Antíoco Epifânio. É ali que está a informação de que ele entrou no templo, ele sacrificou porco, ele colocou a estátua de Zeus. E Jesus fez referência, quando ele falou do abominável da desolação, ele fez referência à profecia de Daniel, só que o abominável da desolação é descrito em detalhes nos livros de Macabeus. Né? Então eles têm, informações históricas importantes. Agora, também, por não serem inspirados, eles contêm heresias. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então você ter heresias ali e dizer que só é a palavra de Deus, né? Por exemplo, a gente pode citar aqui rapidamente o caso lá de Tobias. No livro de Tobias, livro apócrifo de Tobias, que aparece um anjo chamado Rafael. Esse não tem na Bíblia, Rafael. E o Rafael ensina para Tobias a prática da feitiçaria, que Tobias ia casar com uma jovem chamada Sara,
e Sara já tinha tido 7 maridos. Só que os 7 maridos que ela teve morreram na noite de núpcias. Ou seja, o casamento nunca era propriamente consumado com a relação íntima, porque o marido de Sara morria. Essa Sara não é a esposa de Abraão. É outra Sara, é Sara do livro apócrifo lá, que casou com Tobias. Só que essa Sara que casou com Tobias, ela já tinha tido 7 maridos, todos eles morriam, vinha um demônio e matava o marido da Sara, na noite de núpcias. Aí, olha a dificuldade do Tobias, ia casar com uma mulher sabendo que... E os 7 anteriores tinham morrido. E apareceu um demônio para... Só que aí o que acontece? Para resumir a história, ele estava passando lá perto de umas águas, apareceu um peixe enorme, tentou devorar o pé dele. Aí o anjo Rafael apareceu e falou assim, pega esse peixe aí, segura esse peixe. Aí Tobias pegou o peixe, brigou com o peixe, conseguiu pegar o peixe. Aí o anjo falou assim, olha, você vai fazer o seguinte, tira o fel desse peixe, você vai fazer lá alguma coisa lá para curar os olhos do seu pai, que o pai dele era cego. E o fígado, você vai fazer um incenso para passar na casa para expulsar o demônio. Aí você pode deitar com a sua mulher em paz, que não vai ter problema. Então veja. Então isso aí aparece no livro de Tobias, a prática feitiçaria, né? Feitiçaria. E tem vários outros exemplos. Segundo Macabeus, que eu citei, que é um livro importante, mas o próprio autor termina. Você pode ler, eu não estou lendo aqui por questão de tempo, mas você pode ler. Segundo Macabeus, eu até decorei de tanto que eu li, termina exatamente assim, ó. Aqui encerro a minha narrativa, disse o autor de Macabeus, segundo Macabeus. Se ficou boa e literariamente agradável, era o que eu queria. Se ficou fraca e medíocre, é o que eu fui capaz de fazer. Veja, o próprio camarada reconhece que o livro dele não foi inspirado por Deus coisa nenhuma. Certamente Deus não faria nada medíocre. Exatamente, se foi Deus que inspirou, como pode ser uma coisa... Então aí você já vê que esse livro... Então, respondendo objetivamente a pergunta do irmão Gabriel Fraga, verdade, como verdade, não, né? Verdade doutrinária, você não pode considerar. Agora, tem verdades do ponto de vista histórico, aí sim, você pode aproveitar. O crente que sabe separar bem as coisas, que sabe que é equilibrado, vai usar, né? Mas é por isso que até hoje as nossas Bíblias não têm esse... Imagina a confusão. Lamentavelmente tem gente aí que parece que não conhece a vida da igreja. No mundo acadêmico tem muita gente assim, né? Lamentavelmente. Não, vamos pôr os livros apócrifos, é importante para estudo. Aí cai na mão do leigo lá na igreja, o irmão, a irmã, pega esse negócio de Tobias. Imagina, alguém vai... Porque a pessoa, uma vez que está dentro da Bíblia, imagina a nossa versão corrigida de Almeida com um livro apócrifo. Os irmãos não vão saber, os irmãos mais simples não vão saber distinguir o que é inspirado do que não é. Aí vai pregar sobre Tobias, vai ensinar feitiçaria. Já tem muita gente que é voltado para o lado místico, né? Imagina. Isso para não mexer com os crentes que ficam lendo horóscopo, né? Porque tem crente que abre o jornal para ler horóscopo todo dia. A Bíblia não lê, mas o horóscopo ele consulta lá para ver. O sangue de Jesus tem poder. Então é complicado. No meio acadêmico, você estudar e tal, quem é estudioso da Bíblia, tudo bem. Estude. Agora, trazer para a igreja isso aí, né? Mas, lamentavelmente, a gente corre o risco de uma hora ou outra aí alguém resolver. Não, vamos colocar na versão corrigida de Almeida, vamos colocar na versão atualizada. Eu acho, eu acho isso aí perigoso, né? Tem que cuidar. Né? Pois bem, as nossas saudações aí, os irmãos estão se entrando e se apresentando, né? Os alagoanos já estão conosco, tocantinenses, os nossos irmãos do Amapá, do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, os cearenses, os maranhenses estão todos parentes aqui. Lembrando que nós temos o curso hoje em todo o Brasil, fora do Brasil, em 24 países. E os cursos todos, né, teologia, básico, médio, avançado, os cursos ministeriais, tanto em português como também em espanhol. E em espanhol, nós também temos lições para a escola dominical, inclusive o material feito pelo pastor Ciro Zibordi. E tem sido uma bênção aí para atender às necessidades e expectativas das igrejas, das nossas igrejas em todo o mundo. Seguindo, meu pastor, o nosso companheiro, o pastor Marivaldo, ele pergunta se a praga que está narrada
no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 12, se poderia ser uma bomba nuclear. Porque diz que essa praga com que o Senhor ferirá os povos que guerrearam contra Jerusalém, a sua carne apodrecerá. Os catarinenses também estão aí. Aleluia! Amém. Veja que na resposta, o irmão Marivaldo já, na pergunta, na verdade, o irmão Marivaldo já dá a resposta. Mas vamos explicar aqui rapidamente. O contexto dessa passagem, Zacarias 14 e 12, você tem que ler os versículos anteriores para entender, né? Então veja, o profeta Zacarias, ele está apresentando aí, na verdade, a manifestação do Senhor Jesus em poder e grande glória, para destruir o exército do anticristo. Isso vai acontecer quando? No fim da grande tribulação. Vai haver a batalha do Armagedon. O que é a batalha do Armagedon? Que está lá em Apocalipse 16. É quando o anticristo e seu exército vai cercar Israel para tentar destruir Israel, para tentar riscar Israel do mapa. E aí Israel vai se segurar como pode, mas vai chegar um momento que Jesus vem em glória para defender Israel também, né, e estabelecer o reino milenial ou milenar na terra. Então, Zacarias 14, 1 a 11 mostra isso. Primeiro, a batalha do Armagedon, você vê isso claramente porque no versículo 2, vou até citar aqui, ó, diz assim: eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Ou seja, Deus vai permitir que as nações que estiverem do lado do anticristo cerquem ali Jerusalém para destruí-la. É a batalha do Armagedon. Aí, o versículo 4 diz: e naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, falando da vinda de Jesus, é quando Jesus vai pisar na terra. Você continua lendo, os versículos 6 a 11 já apresentam a descrição do milênio. Que aí Jesus vem para estabelecer o milênio. Ele põe um fim no império do anticristo, ele destrói os exércitos do anticristo, ele lança o anticristo e o falso profeta vivos no lago de fogo, como está lá em Apocalipse 19. Eles inaugurarão o lago de fogo, o inferno propriamente dito. E aí estabelece o milênio, 1000 anos. Depois de ter mencionado isso, aí no versículo 12, Zacarias retoma. Ele já tinha falado em resumo do que vai acontecer. Aí no versículo 12 ele retoma para dizer o que vai acontecer com aqueles que se levantarem contra Israel nessa batalha do Armagedon. Ou seja, o profeta menciona o que vai acontecer com os inimigos do povo de Israel por ocasião dessa batalha. E ali, quando eu digo que o irmão diz, eu digo que a resposta já está na pergunta, é porque ele fala de uma praga. E o texto realmente diz que o Senhor ferirá com uma praga. Diz o versículo 12: e esta será a praga que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém, Armagedon. A sua carne apodrecerá estando eles de pé. Apodrecer-se-ão os olhos nas suas órbitas e lhes apodrecerá a língua na boca. Então, o irmão pergunta se é uma bomba nuclear. Não é. Não pode ser. Porque está escrito que não é. É uma praga. Lembra das pragas do Egito? Pragas que Deus mandou. Aqui também vai ser uma praga que Deus vai mandar. Não é uma bomba nuclear que Israel vai lançar, né? Não, nada disso. Vai ser o Senhor que vai intervir pessoalmente. Jesus vai descer na terra e naquele momento ele vencerá todos aqueles exércitos de uma vez só. Né? Pelo assopro da sua boca ele já vai destruir o anticristo e o falso profeta, e todos aqueles exércitos eles vão perecer. Aí aqui o profeta descreve o que vai acontecer. Deus vai lançar essa praga, né? Que não é bomba nuclear, é a própria praga que Deus vai lançar. Pois bem, pastor, tem um irmão que acabou de perguntar ali, essa você pode responder facilmente. Quando é que vai ficar pronto o livro sobre Jesus? Eu poderia até te ajudar, mas eu prefiro que você mesmo fale. Eu estou primeiro lutando para concluir um manual aí, né, que a gente não pode dar detalhes por enquanto, mas depois que eu terminar, aí eu vou ver se eu consigo, né, retomar o livro de Jesus, porque fazer as duas coisas ao mesmo tempo é complicado. Eu tentei separar um período do dia para fazer, mas a gente fica com a cabeça num assunto
Uhum. Então, no momento, eu estou focando nesse manual que eu estou fazendo. E ali, a hora que eu terminar o manual, aí eu vou tentar. Mas eu acredito que para esse ano, talvez eu consiga entregar, né, até o fim do ano. Mas aí vai ficar o lançamento para o ano que vem, se Deus quiser. Né? Se Jesus não voltar esse ano, né? Aí Jesus vem no ano que vem. É isso aí. O livro, né? Maravilha. O livro de Jesus. Será o 7º livro da série Pregadores da Bíblia. É a conclusão. Não pode também ficar lançando um atrás do outro, senão o pessoal pensa que é padaria, né? De fato. Que é produção em série, né? Mas se você não tem os demais... Livro é coisa difícil, né? Adquirir. Livro é difícil, não é fácil assim não. O pessoal pensa... Tem uns irmãos que me cobram. Dizem, cadê o livro, irmão? Então, o irmão falou que... Calma, meu irmão. A turma acha que é só sentar numa mesa e a coisa, assim, flui naturalmente. E esse livro agora, brincadeiras à parte, pastor Ecos, esse livro ele é difícil, porque, mal sabe, tem muito livro sobre Jesus no mercado, né? Em vários idiomas. A gente não pode lançar mais do mesmo, a gente tem que pesquisar, tem que orar, tem que ler muita coisa, né? Porque tem que ter... O livro, ele só se justifica quando... Um novo livro, né? Ele só se justifica quando ele tem algum grau de ineditismo. Porque, veja... Para que eu vou lançar mais um livro falando do que já existe no mercado? Então, a gente tem que pesquisar, tem que ver uma linha. Graças a Deus, essa série ela tem uma linha que, modéstia à parte, tem aí um certo grau de ineditismo. A série em si já tem uma proposta nesse sentido. Então, a gente vai seguir aí essa proposta, não é? Da própria série. E o livro de Jesus, claro... depois a gente dá maiores pormenores, né? Então, pesquisando aí... Gabriel Fraga está pedindo para indicar livro pastoral. Está aí, pastor pentecostal. Livros para... Livros na área pastoral. Esse que o irmão indicou é excelente, né? Sim. O pastor pentecostal, porque ele é bem completo. De fato. Ele tem é uma seleção de artigos, né? Vários artigos de vários pentecostais do mundo todo, não só americanos, né? E pentecostais e não pentecostais também. Mas o livro é Pastor Pentecostal. Muito bom. Maravilha. O Alisson Silva, ele põe assim, nos textos de Mateus 24 e 21, Jesus fala que virá buscar a sua igreja uma vez. Em Mateus 24, 31. Por que então Jesus não falou que viria 2 vezes? Na verdade, entendimento, né? Jesus não falou que viria 2 vezes porque ele não virá 2 vezes. Ele virá uma vez só. É a segunda vinda. Só que você tem que entender o que é essa segunda vinda. A primeira vinda, por exemplo, a gente fala a primeira vinda. Mas que ideia que você tem de vinda? Outro dia um irmão me perguntou também isso e ficou dizendo, argumentando, então ele, como assim? Ele vem ou não vem? Veja, meu irmão, a primeira vinda, o termo é vinda, mas veja, envolveu o nascimento, a encarnação propriamente dita, a vida de Jesus na terra, a sua morte, sua ressurreição, o período que ele ficou aqui na terra, a ascensão, são etapas dessa vinda. A segunda vinda, ela também vai ter etapas. Entenda dessa maneira. A primeira vinda durou mais de 30 anos. A segunda vinda vai durar 7 anos. Por que você tem dificuldade de aceitar isso se é a primeira vinda? Mas é diferente e tal. Não, não é diferente. Deus estabeleceu dessa forma. A questão toda é que a gente às vezes tem em mente, não, mas como assim? Vai subir, vai ficar 7 anos. Veja, 7 anos, eu insisto, já falei sobre isso. É a percepção de quem estiver na Terra. Quem estiver aqui com o tempo cronometrado, tempo cronológico, cronos. Lá no céu, não é o cronos. Lá no céu é outro tipo, é o kairos, como a gente diz, né? Cronos e kairos. Lembra quando Jesus disse para os seus discípulos, não vos compete saber nem os tempos nem as estações, nem o cronos e nem o kairos, no grego. Né? Nem o cronos nem o kairos. Que a gente não sabe nada, a gente é muito limitado. Nem o tempo aqui da Terra a gente sabe, a gente não conhece um segundo à frente do nosso nariz. Agora, imagine lá no céu. Como que vai ser a percepção de tempo lá? Quer dizer que você vai estar lá no céu olhando para o relógio, daqui 7 anos a gente volta, hoje é o primeiro dia, tal, ainda vai passar o primeiro dia, daqui 7 anos a gente volta com Jesus.
Não, isso é a nossa maneira humana de ver as coisas, limitada, né? Humana, limitada. Mas não quer dizer que vai ser assim necessariamente. Agora, ele cita aí, não vai ser de fato, né? Agora, ele cita aí Mateus 24:31. Mateus 24:31 fala dos escolhidos. Esses escolhidos são os israelitas. Nós já explicamos aqui, está lá também. Tem uma série de lives lá no nosso canal do CETADB, né? YouTube CETADB. Você vai lá, tem a playlist. Tem ali várias playlists. Uma delas é esta. Perguntas escatológicas. Aí você vai vendo lá, vai assistindo. Uma hora você vai encontrar lá a gente falando. Dá para perceber, a hora que a gente começa a falar sobre o sermão profético, aí teve umas 5, 6 lives só sobre isso. Foi, de fato. Vai chegar um ponto que a gente explica o versículo 31 e outros versículos. Você vai ver que escolhidos em Mateus 24 não tem nada que ver com a igreja. Então Jesus não fala para a igreja? Fala também. Porque os discípulos eram israelitas e eles eram a igreja nascente. Então, ali é difícil de interpretar, porque você tem que entender quando Jesus está falando de algo que é para a igreja especificamente, algo que é para a igreja em Israel, a coisa que é só para Israel, né? Então, quando ali se menciona escolhidos, é uma ênfase para Israel. Então, aqui, se eu entendi bem a pergunta do nosso irmão Alisson, ele está dizendo, se vai ter arrebatamento e depois vai ter manifestação, são 3 vindas, né? Por que Jesus não falou em 3 vindas contando a primeira? Por que Jesus então não falou que viria 2 vezes? Porque ele não virá 2 vezes, ele virá uma só. O arrebatamento está contido na segunda vinda. O arrebatamento é o evento desencadeador. A igreja irá ao encontro do Senhor. Isso já é a vinda dele. Ele vem nas nuvens, a igreja vai ao seu encontro, participa das bodas do Cordeiro e depois ele conclui com a sua manifestação em poder e grande glória. Mas tudo isso, escatologicamente falando, está dentro do termo segunda vinda. O termo segunda vinda em escatologia ele é amplo. Ele não alude só ao arrebatamento, nem apenas à manifestação do Senhor. Segunda vinda é um termo amplo que abrange todos os eventos que estão entre o arrebatamento e a manifestação de Jesus em poder e grande glória, né? Então, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, tudo isso está dentro da chamada segunda vinda. E a grande tribulação que acontece paralelamente. Claro que ela não faz parte da segunda vinda, ela acontece paralelamente à segunda vinda, a grande tribulação, na terra. Mas a segunda vinda é o encontro da igreja com o Senhor, participa das bodas e vem para o estabelecimento do milênio. Aí Jesus pisa na terra, como está lá em Zacarias, a gente até citou Zacarias 14:12. Maravilha. Só lembrando que nós 14:4, né? Nós começamos essas lives do CETADB em 25 de março desse ano, agora 2020, né? E começamos justamente com o tema escatológico, e foi até meados de junho, né? Meados de junho, sempre fazendo as lives aos sábados e domingos. Domingos, 11 da manhã, aliás, às quartas, 22 horas, e domingos, e aos domingos, 11 da manhã. Então você pode acessar o nosso canal no YouTube, CETADB, e estar acessando ali e assistindo as lives onde nós tratamos e fizemos um apanhado abrangente a respeito de todo o conteúdo teológico que diz respeito à questão escatológica. É isso aí. Então está lá no nosso canal, e depois nós começamos a fazer essas lives com o tema Jovens Pentecostais, para esclarecermos, na verdade, as dúvidas dos nossos jovens, dos nossos irmãos seguidores, não é? Tanto do canal do CETADB quanto do canal do pastor Ciro Zibordi. Vamos lá, meu pastor. 11h44. Existe a divisão da lei chamada lei cerimonial? Isso é uma questão que é abordada especialmente por adventistas do sétimo dia, que separam as leis, né, em lei cerimonial e a lei moral. Pastor Ciro, qual a resposta? A lei que foi dada a Moisés, ela abarcava, sim, aspectos cerimoniais. Ela abarcava, né? Isso pode ser visto especialmente no livro de Levíticos. Os livros de Levíticos vai ver que havia, sim, aspectos cerimoniais,
e muita coisa está envolvendo higiene, porque isso era necessário até para a própria preservação do povo de Israel. Aquelas leis que parecem para nós hoje, no século XXI, muito estranhas, naquele contexto eram muito necessárias, aquela purificação, a purificação da mulher. Lembra que eu citei até há poucos dias lá o caso, quando Paulo chegou lá na Europa, que ele foi lá para Filipos, ele não encontrou uma sinagoga, o que ele fez? Ele foi para o rio, ele foi procurar ali, tinha mulheres orando no rio, e ele sabia que tinha... Por que ele sabia que no rio ele ia encontrar judeus? Porque os judeus, eles tinham preocupação com as suas purificações. E por que ele encontrou mulheres, exatamente? Porque as mulheres têm uma questão biológica, né, do seu ciclo e tal, elas precisam se purificar. Então a lei foi estabelecida até para a preservação do povo. Então tinha aspectos cerimoniais. Agora, é importante dizer que aquilo ali era específico para Israel. Hoje, claro, nós temos que cuidar da nossa higiene também, mas não por questão de lei, cuidado mesmo, pessoal, que nós devemos ter, né? Agora, naquela época era lei, e a lei foi dada para o povo de Israel, leis que abarcavam também a parte cerimonial, a parte higiênica, tudo isso aí, né? Mas hoje para nós é diferente, né? A gente vive num outro período, estamos na graça, e aquilo tudo não precisa ser praticado hoje, guardado, observado, porque eu repito o que eu já falei há poucos dias também. A Bíblia se dirige a 3 povos, judeus, gentios e a igreja. 1 Coríntios 10 e 32 mostra ali, né, que nós não podemos dar escândalo, devemos andar de tal modo a não dar escândalo, nem a judeus, nem a gentios ou gregos, né, gentios ali, né, aqueles que não eram judeus, e a igreja de Deus. Deus fez um novo povo a partir de judeus e gentios. Deus estabeleceu a sua igreja. A parede da separação foi derrubada. Então temos um novo povo. Isso do ponto de vista bíblico, teológico. Claro que tem vários povos no mundo. Agora, quando Deus olha para a humanidade, ele vê esses 3 povos. Ele vê ainda os judeus, que Deus tem um plano com Israel ainda, né, Deus vai, estamos num parêntese, mas Deus ainda distingue o seu povo, Israel. Tem os gentios, aqueles que não são judeus e também ainda não pertencem à igreja de Deus, e tem a igreja. O que é para a igreja está claro no Novo Testamento. E o Antigo Testamento não é para a igreja? É quando tem o sentido da temporalidade que nós mencionamos. Em outra live, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É para a igreja? O destinatário original foi Israel. Mas é para a igreja? É. Por que é? Porque no Novo Testamento você fica sabendo que Jesus é o nosso pastor também. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Então você pode aplicar perfeitamente o Salmo 23 para a sua vida. Agora, tem detalhes nos Salmos que era só para os judeus. Né? Quando fala lá com a espada na mão e não sei o quê, e fala das danças, que alguém muitas vezes quer trazer para o nosso culto. Você viu com danças e tal. Cuidado. Tem que ver que tipo de dança. E ali está falando para Israel. No Novo Testamento você não vai encontrar esse tipo de coisa. Então tem que analisar, tem que interpretar com muito cuidado. Essa questão cerimonial, claro, era específica para o povo de Israel. Maravilha. Está claro. Mas isso aqui certamente é alguém que está sendo influenciado pelo ensino adventista. Né? Sim. Separa para dizer que a igreja tem que cumprir os 10 mandamentos, justamente o guardar o sábado, que é o problema, né? Que também na live de quarta-feira, de domingo passado, você já explicou a respeito da questão do sábado. É porque os 10 mandamentos, os 10 mandamentos, já que o irmão citou, ele tem mandamentos que eram específicos para Israel, mas os princípios por trás daqueles mandamentos, claro, eles continuam. Jesus fez menção deles, Paulo fez menção. O sábado, qual que é o princípio por trás do sábado? O descanso. Né? O descanso semanal, a gente tem que ter isso aí também. Mas não no sentido de guardar. Você não tem no Novo Testamento o mandamento, tem que guardar, porque lá no Antigo Testamento, inclusive, quem não guardasse o sábado, a gente leu aqui Êxodo 31, o camarada devia ser morto. E hoje não tem isso, né? Princípio de você...
cortando, descansar. meu pastor. Oi? Cortou aí. Cortou o vídeo. Tá. Cortou o vídeo. Mas Então, pode prosseguir. vamos adiante. Tá ótimo. Felipe Charles, ele pergunta assim, se Mateus 24, versículo 14 a 30, trata do tribunal de Cristo, por que o versículo 30 fala de condenação, quando na verdade esse tribunal não será para juízo, mas para recompensa de obras dos salvos? Porque Jesus não falou só do tribunal de Cristo, né? O tribunal de Cristo, ele trata, Mateus 25, 14 a 30, trata principalmente do tribunal de Cristo, mas não apenas dele. Ali Jesus apresentou de maneira ampla o destino final da pessoa. Se você ler o que Jesus ensinou, tá chegando bem meu áudio aí, pastor Arcos? Tá, agora tá. Tá. Se você comparar o que Jesus ensinou em Mateus 25, 14 a 30, com o que Paulo falou em 1 Coríntios 3, 12 a 15, você vai entender que tem crente que nem pelo tribunal de Cristo vai passar, porque ele vai ser condenado. Jesus falou, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que são os céus, porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Veja, não fizemos maravilhas em teu nome, não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios. E Jesus lhes dirá abertamente, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Esse tipo de crente, nem pelo tribunal de Cristo vai passar, porque o tribunal de Cristo é para efeito de galardão. Esse camarada ele vai ser condenado. Então Jesus, de maneira ampla, ele está dizendo isso, que tem servo que é tão inútil, que ele é inútil a ponto, que é inútil a rigor, né? Por mais que a gente se esforce, tudo é pela graça. Mas tem camarada que é tão inútil, que ele, na verdade, abre mão da sua própria salvação, ele despreza a sua própria salvação. Ele não faz caso da sua própria salvação. Paulo, ao falar do tribunal de Cristo, ele tem aquela ênfase lá em 1 Coríntios 3 e 15, que ele diz, o tal, todavia, será salvo pelo fogo. Todavia, ou seja, quando Deus, que é um fogo consumidor, provar as obras de cada um, aqueles que comparecerem ante o tribunal de Cristo, todos vão ser salvos. Porque eles vão comparecer ante o tribunal de Cristo para recebimento ou não de galardão. A salvação é pela graça. Agora, quem abrir mão, quem, na verdade, desprezar a sua salvação, como Esaú fez, ao desprezar sua primogenitura a ponto de perdê-la, esse tipo de pessoa, é por isso que Jesus fez a menção, não vai nem passar pelo tribunal de Cristo. Então o ensino é amplo. Ali Jesus, claro, ele está tratando de um assunto principal, mas ele sempre faz também a menção. Não é só na parábola dos talentos que ele fala do inferno, em outras também. Ele menciona, daqui a pouco ele dá uma ênfase. Então, ele não tratou só do tribunal de Cristo. Ele falou do tribunal de Cristo e abordou também o destino final daquele que sequer vai passar pelo tribunal de Cristo, porque não vai receber galardão e também não vai receber ali a vida eterna com Deus, porque não fez caso da sua própria salvação. Como é o caso lá, se você prestar atenção na parábola, você vê que o camarada ele foi tão, ele desprezou tanto, né, ele foi tão profano na parábola, que ele enterrou o talento. Ele não quis nem saber, nem deu valor nenhum. Ele enterrou, na verdade, não quis fazer com que os outros ali tiveram cuidado, se preocuparam e tal, né? Mas ele desprezou completamente. Maravilha. Essa pergunta feita pelo nosso irmão Felipe Charles. Agora o irmão Wesley, o José Júnior acabou de entrar e disse que chegou atrasado. De fato, a pergunta do José Júnior foi a primeira que nós respondemos na live. Ele vai ter que recorrer ou no IGTV ou lá no nosso canal no YouTube, CETADV, né, para poder estar vendo. Mas o nosso irmão Wesley Abidiel, que é carioca, eu ia dizer que é seu conterrâneo, mas na verdade não é, porque você é paulista, não é? Mas o nosso irmão Wesley, pode dizer. Já estou há quase 20 anos aqui, né? Então já estou... Pois é.
Já pegou os costumes da terrinha? Já sou um cidadão fluminense, né? Olha aí. O Wesley está perguntando assim, na verdade, na live de domingo, você explicou as diferenças da tradução da revista atualizada e da revista corrigida. Aí ele diz, ó, gostei do que o senhor ensinou a respeito dos colchetes na ARA, que é a revista atualizada. Gostaria, então, que o senhor me desse uma posição a respeito do anjo que movia as águas, que está no colchetes em João 5,4. Na verdade, essa pergunta foi respondida na live agora, na quarta-feira, né? Foi respondida essa questão. Eu falei de maneira ampla, né? Acho que eu já respondi. Mas, assim, só para arrematar, esse anjo aí que ele falou, o anjo aparece em 99% dos manuscritos. Só para você ter uma ideia, são cerca de 6.000 manuscritos, mas, claro, nem todos esses manuscritos estão plenamente cotejados, é muito trabalho. Não tem tantos eruditos assim para cotejar manuscritos. Agora, dos que já foram cotejados, a grande maioria, milhares, né, já, claro, não chega ao total, mas já milhares foram cotejados, 99% desses manuscritos contém o anjo ali. Então, a ARA, claro, a Almeida Revista Atualizada, ela se baseia no chamado texto eclético, ou texto crítico, lá daqueles eruditos que nós sempre citamos aqui, porque alguém, se pesquisar, vai encontrar Westcott e Hort, e depois Nessel e Aland. Né? Você vê sempre lá, Westcott e Hort, tracinho, né? Westcott, tracinho, Hort, e Nessel, se escreve Nestlé, né? Não estou falando Nestlé porque alguém vai pensar que é chocolate. Né? Porque Nestlé seria no francês, né? Mas o pessoal fala Nessel Aland, né? Ou Nestlé Aland, né? Então, esses manuscritos aí são chamados, essa teoria desses eruditos aí, Westcott, Hort e Nessel Aland, faz um cotejamento ali a partir de manuscritos mais antigos. Os manuscritos alexandrinos, principalmente dois que eu citei, o Codex Sinaíticos e o Codex Vaticanos, que são do século IV, são bem antigos. Os outros, o texto majoritário, são muitos, mas é do século VIII, século IX, século X, século XI, século XII. Né? O texto Receptus, lá do tempo da Reforma, de Erasmo de Roterdã, eram 6 ali daquela época, de séculos XI e XII ali e tal, mas todos eles estão em sintonia com a maioria, com o texto majoritário, a chamada massa bizantina, né? Porque foi onde o texto continuou sendo recopiado, copiado e recopiado, porque Deus utilizou essa maneira para preservar o texto. É como um rio que corre, né? Como um rio que corre, né? E Deus foi preservando o seu texto assim. Alguém diz, o rio que corre, mas o problema está na fonte. Se o problema o problema está na fonte, mas o rio continuou correndo. A maneira de Deus preservar foi através de muitas cópias. Veja, o que muitos criticam dizendo que a forma como o texto foi adulterado é o contrário. Deus usou para preservar. Tanto que quando você compara, tem o exemplo do Antigo Testamento lá dos manuscritos do Mar Morto. Criticaram tanto o texto maçorético, que era do século XI, mas quando surgiram os manuscritos do Mar Morto, fizeram a comparação, viram lá o profeta Isaías, por exemplo, que não tinha diferenças assim como pensavam que tivesse. Tinha variantes. É o que acontece no Novo Testamento. Então, meu querido irmão, concluindo aqui, o anjo está lá, o anjo está presente. É o anjo que movia a água, o anjo que movia a água para que a cura acontecesse. O anjo está lá, mas não diz que era um anjo do Senhor. Aí você pega a live anterior, a explicação, não diz que era um anjo do Senhor. Aí já é um acréscimo. Quem diz que é do Senhor é por livre e espontânea, né, responsabilidade. Autorrecreação. A Bíblia não diz que era um anjo do Senhor. Porque se era um anjo do Senhor, né? Que anjo do Senhor sádico é esse que só curava quem caía na água? O pessoal tem fé. Jesus foi lá e curou o homem que tinha fé, libertou o homem. Quer escarção? Ficou. Se aquele camarada aqui aquele anjo lá fosse o anjo do Senhor, né? Não ia. Então é o meu pensamento. A Bíblia não diz, né? Diz que apenas era um anjo. Uhum.
Tá Mas aí a o questão, tempo já então. foi. Foi 18 segundos. Mas quarta-feira, às 22 horas, tem mais. Aqui no nosso Instagram, CETADB, não perca, não é? E seja edificado. Para nós é uma satisfação ter cada um dos nossos irmãos conosco aqui. Saudação aos sergipanos e ao nosso irmão. Pronto. Eu ia dizendo aqui, saudação aos nossos irmãos sergipanos, aos nossos irmãos maranhenses que chegaram ali e que estão conosco. Deus abençoe vocês também. O nosso diácono Fábio, que é de Pernambuco. Deus abençoe cada um dos nossos amados irmãos. Dizendo então que quarta-feira nós voltamos com a nossa live às 22 horas. Não perca a oportunidade. E se você tiver perguntas para estar encaminhando para nós, mande aqui pelos nossos comentários também, através do nosso canal no YouTube ou pelo direct aqui do Instagram. Nós vamos estar respondendo as perguntas que elas foram sendo enviadas aqui para nós. O pastor Ciro já vai chegar ali. Pastor, as suas considerações finais, para que a gente possa estar encerrando os trabalhos nesta oportunidade. Já, irmão, o tempo passa rápido, né? Cortei o Ciro. Como passa rápido? O tempo voa. O tempo voa, passa muito rápido, 1 hora. Mas foi muito bom, graças a Deus, mais um tempo especial aqui que passamos. Deus abençoe, pastor Hertz, Maeliane, toda a família CETADB, nosso querido Gustavo aí, né? Que está aí próximo da grande bênção. Pronto para casar. Casa, outubro. Nossa irmã Gabriele, com o seu, como que o irmão falou, o bigodudo? Bigodudo. Eles estão aí no Rio de Janeiro. Mas ele está usando bigode mesmo? Rapaz, tem um negócio lá. Tem um negócio, né? Tem um negócio lá que ele chama de bigode. Nosso irmão Bruno, Deus abençoe. Tá certo, toda a família CETADB, Deus abençoe. Minha Amém. Casa e eu. Saudamos a todos. Olha o Diomar aí, é o Diomar que apareceu aí? O Diomar estava lá dirigindo a escola dominical hoje, pai. Pensa num camarada importante. Diomar é uma benção. Diomar é o gerente da escola aqui, para os irmãos que acompanham a live e não conhecem, né? Também funcionário com a gente. Eu vi que estava com a gente aí, o Diego estava com a gente, o Márcio estava com a gente, o Alisson lá do Rio Grande do Norte também esteve com a gente. O Márcio completou meio século, né? De existência. Você já pensou? 50 anos de vida. Ficou chique, importante, né? Importante. Pois bem, vamos orar, vamos encerrar os trabalhos. Mais uma vez agradecendo a cada um dos irmãos que tem estado conosco. Para a gente é uma satisfação. Nós queremos, na verdade, fazer o nosso melhor para estarmos atendendo essas questões, essas demandas dos nossos alunos. Desejamos que Deus abençoe. Pastor Ciro, a oração, e nós encerramos na sequência. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, te louvamos pelo privilégio de estar aqui mais uma vez na tua presença, participando dessa live, Senhor. Queremos pedir a tua bênção para a vida do pastor Hércules, sua família, a irmã Eliane, todos os seus, toda a família CETADB, os funcionários aí em Apucarana, lá em Apucarana, e também os professores e alunos em todo o Brasil e fora do Brasil. Nós te louvamos também pelos nossos seguidores que estão aqui acompanhando, e nós assim te agradecemos, que todos tenham um excelente domingo, uma excelente semana na presença de Deus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Amém. E graças a Deus. Até quarta-feira, às 22 horas, em nome de Jesus. Saudação aí, pastor Ciro, a toda a sua casa, irmã Luciana e a sua assessora, irmã Júlia. Amém. Irmã Luciana está aqui na minha frente, aqui, está mandando a saudação também. Deus abençoe. Amém. A gente recebe. Deus abençoe vocês todos.